E agora a nossa conversa muda um pouquinho a atenção, vamos falar da porteira para dentro. Olha só o que aconteceu em 2021 e só no Brasil, hein? Os pecuaristas deixaram de ganhar 13 bilhões de reais. E sabe por quê? Estão com as pastagens degradadas. O pior é que muitos nem sabem que estão com o problema. Como identificar então? E como recuperar também? Vamos tirar as nossas dúvidas com o Maurício Palma Nogueira, que é engenheiro agrônomo e diretor da Ateno Agro. Boa tarde e bem-vindo, Maurício. Boa tarde, tudo bem? Tudo certo, que bom que você veio aqui conversar com a gente. Maurício, esse número, esse valor nos chamou muita atenção e também o que vocês realmente alertaram, de que muitas das vezes não estão percebendo que o pasto está degradado ou se degradando. Queria que você nos indicasse quais os primeiros sinais. Bom, o pasto vai piorando de qualidade, o produtor sabe, ele sabe que isso está acontecendo, O que muitas vezes não se faz é o cálculo, é o montante financeiro que isso toma do produtor, Até esse cálculo não é esse número, que a gente divulgou aí desse estudo nosso, não é que ele deixou de ganhar, vai ter a conta também do que ele deixou de ganhar, que é maior ainda, mas nesse caso ele perdeu, O pasto vai piorando de qualidade, então ele piora, até ele vai chegar no ponto que ele vai ter que ser refeito. A partir desse ponto, a gente chama de pasto degradado, Não tem mais o que fazer, você tem que plantar de novo. Mas então qual é a dinâmica e a rotina dele que ele acaba caindo, diríamos, nesse desperdício, É realmente porque ele não tem tempo de acabar recuperando esse pasto ou ele realmente vai deixando para fazer tudo de uma vez, só depois? Nós temos um hábito aqui no Brasil um pouco errado, que vem do histórico de ocupação da pecuária brasileira, que é não dar trato cultural para o pasto. O pasto devia ser tratado como uma cultura, então a gente devia ir lá, fazer análise de solo, colocar calcário, colocar adubo, controlar as plantas invasoras. A gente tem que levar um pacote tecnológico para a pastagem para que ela não piore. Então o que acontece? A gente planta o pasto e vai manejando, e o pasto ele vai se degradar por dois fatores, que são muito difíceis você acertar bem na mosca, que se você colocar um pouco mais de animal do que deveria, ou se você colocar menos animal do que deveria. Aí ele começa a se degradar por várias formas diferentes, Então, o que falta, na verdade, no Brasil é a gente ter uma cultura de manutenção das condições para o pasto ficar produzindo. Nós estamos falando aí de correção, adubação e controle de pragas e invasoras. Tá certo. E aí até esse trabalho, ele requer muito investimento para que eu tenha essa recuperação, E também, depois que eu tenho essa recuperação, ela cobre o investimento em pouco tempo, até para saber, para o nosso pecuarista aqui, se vale a pena ele realmente estar todo ano de olho nisso. Ótima questão, ótima pergunta. O investimento, ele vai ser maior quanto pior tiver o pasto. Então, se você pegar o pasto lá na fase inicial, que ele está bom, e adotar uma estratégia de manter ele nessa condição, você vai gastar sempre algum recurso ali, mas bem pouco, porque não foi perdido aquela qualidade. Quando ele estiver degradado, ele vai custar muito caro para refazer. E antes de degradar, você ainda tem uma opção, que se você avaliar direitinho, dá para recuperar, que é metade do custo de uma reforma, E a questão, se o investimento é pago ou não, o retorno é muito garantido desde que a tecnologia seja aplicada com cuidado. A gente costuma fazer umas comparações aqui, pegando os dados da nossa empresa parceira, que é a Agroconsult, que é parceira da Ateno Agro, e aí a gente pega lá qual é o retorno da soja e do milho durante uma média de 5 ou 10 anos. E qual é o nível de tecnologia da pecuária que a gente deveria trabalhar para ter o mesmo retorno da soja e do milho. A gente teria que produzir aí numa produtividade 4 a 5 vezes maior do que a média nacional. O que é interessante dessa questão quando a gente faz esse cálculo? Se a gente colocar o mesmo nível proporcional de tecnologia, não são as mesmas tecnologias, mas o mesmo nível proporcional que a gente adota na soja e no milho, a pecuária de corte vai dar cerca de 30% a 40% a mais de lucro.
Então o retorno é muito melhor na pecuária de corte quando a gente implementa a tecnologia. Tá certo. É quase também, então, já que comparando a agricultura, né, esse trabalho que o agricultor tem todo o ano, de realmente avaliar o solo dele, fazer um plantio direto, né, perceber a natureza do solo, como que ele está de nutrientes, e a pecuária poderia empregar mais isso no dia a dia. Sim, sim. Aí vamos fazer a conta inversa agora, só para a gente ter uma referência. Se eu fosse plantar soja com o mesmo nível de tecnologia que a gente adota proporcional na pecuária, a gente iria produzir 30 sacos de soja por hectare. Quem que consegue sobreviver com 30 sacos de soja por hectare? Então o raciocínio é bem esse que você colocou mesmo. A gente deveria tratar o pasto com a mesma noção, com o mesmo aporte de conhecimento, de tecnologia, a gente tem isso disponível no Brasil, né, que a gente trata outras culturas. Né? Você não se admite soja, milho, cana, laranja, café, sem tecnologia. Na pastagem a gente ainda aceita. Então, a partir do momento que a gente começar a ter mais atenção com os pastos, nós vamos ter um desempenho muito melhor daquela genética que a gente colocar ali dentro da fazenda. Nós vamos ter um retorno muito melhor da nutrição que a gente fornecer para aquele gado, né, da sanidade, da reprodução. O retorno vai ser muito melhor do ponto de vista econômico. Tá certo, que informações importantes, viu? Muito obrigado por isso. E quando tiver novidade nas pesquisas de vocês, venha trazer para a gente, por favor. Eu que agradeço, vai ser um prazer. Vamos tocar mais assunto aqui, então aguardamos por ele. Até mais.